Oi menino, com quem tu aprendeu? Oi menino, com quem tu aprendeu? Aprendeu a jogar capoeira, aprendeu. Quem me ensinou já morreu. Quem me ensinou já morreu. O seu nome está gravado na terra onde ele nasceu. É a história do mexilhão feio. Era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. Agora vamos fazer uma viagem do mundo, na história. Vamos no leito materno de toda essa história da capoeira. Vale ressaltar a história do Brasil, tráfico negreiro, resistências aos senhores de engenho e colonos, para compreendermos o princípio, meio e fim. Hoje em dia, a gente evita falar na palavra descobrimento do Brasil. Há quem até, para encontrar uma saída, use uma palavra meio esquisita, o achamento do Brasil. Mas o Brasil não foi nem descoberto nem achado. Se nós tomarmos essa expressão para dizer, bom, isso era uma terra inteiramente vazia que os portugueses chegaram. Na realidade, essa era uma terra ocupada, e era ocupada pelos índios. A história do relacionamento entre índios e portugueses é uma história trágica. Os índios foram expulsos das terras que ocupavam, foram escravizados nos primeiros tempos da colônia e milhares deles morreram vítimas de doenças trazidas pelos portugueses. Esse Brasil dos primeiros tempos, dos anos 1500, 1600, pode ser definido, melhor do que qualquer outra coisa, por uma frase de um cronista importante do Brasil, que foi Frei Vicente de Salvador. Frei Vicente de Salvador dizia que os portugueses, a princípio, se arrastavam pela praia como caranguejos. O que quer dizer isso? Que eles conseguiam ficar apenas na praia, quer dizer, ficavam apenas no litoral. E muito concentrados no litoral do Nordeste. Eles estavam muito preocupados e muito interessados no comércio com a Índia. E eles pensaram no Brasil como uma espécie de ponto de parada na rota para as Índias. Quando os portugueses chegaram à conclusão de que era preciso dar um ganho econômico ao Brasil, eles se concentraram principalmente na produção de açúcar, plantando a cana-de-açúcar. Eles tinham uma grande vantagem na plantação da cana-de-açúcar, no refinamento do açúcar, porque eles já tinham uma experiência na costa da África. Eles haviam colonizado as ilhas da costa da África e conheciam muito bem o negócio do açúcar. Só que para tocar uma grande fazenda de cana, eles necessitavam de braços. E não havia, na realidade, atração por parte do povo português para atender às necessidades de um trabalho dessa natureza, que seria inevitavelmente um trabalho quase escravo. Então era preciso, de alguma maneira, encontrar uma saída para o problema da mão de obra. E foi aí que os portugueses começaram a utilizar os índios e depois a explorar o tráfico africano. Onde começou a escravidão? Começou na própria África, onde os traficantes capturavam negros nas suas aldeias para vender aos países que precisavam de mão de obra escrava. Estamos em pleno mar. Doido no espaço brinco no ar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar.
Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doido cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas leviatando o espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral? Que tétricas figuras! Que cena infame, vil! Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima audaz. Enquanto defia,
mas as resistências existiram e a forma mais conhecida da resistência é a forma do quilombo. É uma organização de negros fugidos, mas se sabe hoje que não só de negros fugidos, havia gente que se juntava aos negros e tinha uma forma de vida própria. Com o aumento da produção de açúcar no Brasil, tornou-se necessário o trabalho de um número cada vez maior de pessoas. Inicialmente, os portugueses escravizaram os indígenas que aqui viviam. Depois, passaram a comprar pessoas na África e trazê-las para trabalhar como escravas no Brasil. Desde que eram presos na África até chegarem ao Brasil, os africanos escravizados percorriam uma longa trajetória repleta de sofrimentos e incertezas. Os africanos eram capturados em suas aldeias e levados para as feitorias próximas aos portos de embarque. A compra e o transporte de africanos para o Brasil eram realizados por traficantes portugueses que negociavam com os chefes de algumas aldeias africanas, oferecendo produtos como tecidos, armas e tabaco em troca de escravos. Ao chegar ao Brasil, geralmente os africanos eram levados para um mercado de escravos. Nesses mercados, eles costumavam receber uma alimentação melhor e alguns cuidados de saúde com o objetivo de melhorar sua aparência e aumentar o seu preço de venda. Os escravos, então, ficavam expostos à venda e eram examinados minuciosamente pelos compradores, que procuravam identificar os mais fortes e sadios. Depois de vendidos, alguns escravos eram levados para trabalhar nas vilas e nas cidades. Porém, a maioria era levada à área rural para trabalhar na produção de açúcar. O tráfico de escravos da África para o Brasil, no decorrer do tempo, tornou-se uma atividade muito lucrativa, tanto para os traficantes de escravos quanto para a coroa portuguesa. Cara, aprende! É assim! Bom, senhores espectadores, meu cordial bom dia em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero dizer aos senhores que eu venho aqui trazer um pouco do conhecimento da capoeira autêntica histórica do afro-brasileiro, mas não me apresentando nem me julgando por mais sábio do que nenhum, porque todos que julgam melhor do que os outros, mas inferior do que todos. Mas aquilo que nasce com o nome próprio, morre com o nome próprio, que a capoeira só é uma. Angola, autêntica histórica do África brasileiro. A que foi criada pelos africanos dentro do Brasil, que a raiz está dentro da Bahia. A primeira cidade que foi plantada a capoeira foi Santa Marta da Purificação. Então eu quero dizer aos senhores que, de acordo com o estoque, ela vai se evoluindo. Então, hoje em dia, não desmerecendo o valor, nem o amor, nem o trabalho de quem quer que seja, mas velho completamente, botando a capiliche naquilo que nasce com o nome próprio, que é a capoeira. Então, eu não admito que meus amigos, os meus amigos, e aqueles todos compreendidos, que compreendem o que é a verdade, não se dedicar a ter o cuidado de botar uma coisa fora do nível que é traçado já de Belso, que é a capoeira, que ela surgiu em primeiro lugar como uma dança. Ela surgiu no meio de uma sanzala, surgiu em primeiro lugar como uma dança. Daí que surgiu um malicioso que teve a oportunidade de observar a oportunidade para saber a agilidade que tem o corpo humano, para saber se defender fisicamente, ou de um cacete, ou de uma faca, ou de um revólver, ou de 2 ou 3 elementos, dependendo do fator principal, que é a raça. A capoeira é dança do dançarino, é luta dos lutadores. A capoeira é ciência, destreza, é malícia, é agilidade, é falsidade. Ela não é briga nem é luta, é uma dança maliciosa. E as duas partes históricas é a capoeira, a autêntica histórica de Angola, um trabalho tão bem feito que ela tem um nome só, do Áfrico brasileiro. Ela veio da África, ela foi aperfeiçoada na Bahia. E até nem os próprios africanos não conhecem o fundamento da capoeira Angola. Quem aperfeiçoou foi aqueles mestres antigos,
Os 12 homens, filho de mãe, Canário Pato, Paulo Baluquinha, Tocantins de Maré, Renato Traíra, Valdemar do Perovai, Geral Chapeleiro, como é esse Foi Gordo, Nazaré, Tibucinho, esses mestres, Finado Nagé, esses mestres, Finado Bimba, que Bimba, respeitando a ausência, sempre foi angoleiro. Eu falo, não é que queira aparecer, mas devido à minha idade, que eu conheci eles todos, que eu estou com 74 anos, fiz no dia 8 de maio. Nasci no dia 8 de maio de 1923. Sou cachoeirano. E dentro da parte do candomblé, dentro da parte da capoeira, ainda sei zoelar um bocadinho com o povo. Não sei nada, mas zoelar e não desmereço o valor que o nosso Brasil tem. É a capacidade, é o mérito do Áfrico brasileiro e da cultura, que a capoeira é cultura. A capoeira não é briga, não é luta. Agora, de acordo com a agilidade que o corpo humano tem, ele tem oportunidade para saber se defender fisicamente. Ou de um cacete, ou de uma faca, ou de um revólver, ou de 2 ou 3 elementos, independente do fator principal, que é raça. Não querendo desmerecer e desafiar pessoa alguma. Estou dizendo porque o meu mestre se dedicou a ter o cuidado de me entregar na minha mão. Me disse, tome, zele e conserve e vai servir para você mais tarde. Eu saí fazendo teste. Sou todo baleado, estou importado, honrando a Bahia, honrando a capoeira, que é uma arte, que é uma tradição, é uma cultura. E essa nós temos por obrigação labutar para botar ela no nível necessário, onde ela tem a posição dela independente. E é isso que eu peço de todos, se dedica a ter o cuidado de labutar para poder fazer essa lição para distribuir para o mundo todo de meu Deus. Então não leve a mal o pessoal, nem pensar que eu quero aparecer, eu quero me julgar melhor do que os todos, quero me julgar o sábio. Não. Todos que se julgam mais sábios do que os outros também é inferior que todos. Mas a verdade tem que ser dita porque a mentira tem a perna curta. Então eu conto com vocês, todos aqueles que têm o esforço, têm o prazer, têm a boa vontade de trabalhar por si próprio, o coração limpo, mostrar para Deus dentro dessa arte, dentro dessa cultura, dentro dessa história, porque a capoeira talvez eu não alcance, essa rapaziada moderna vai cansar mesmo que o futebol era de moleque, porque muitas vezes eu fui preso quando existia a carrocinha, quem jogava bola pelo meio da rua. Hoje em dia o futebol está no nível, mesma coisa, a capoeira tem por obrigação labutar, homem de posição para botar ela no nível dessa, estar no lugar dela, que ela é independente, que toda parte de educação física, se não pegar a capoeira, não tem nada certo. Todo mundo sabe que todos os esportes têm que bulir com a capoeira, porque o corpo humano necessita de agilidade, que é as duas partes históricas, é a capoeira. Meu senhor é minha senhora, favor me dê licença, eu contar mais uma história. Mestre Pastinho, o rei da capoeira, de Angola em Salvador, mecena mestre, o que africano lhe ensinou. A capoeira é mandinga, é manha, é malícia, é tudo que a boca come. Legal, bem louco, empolgante.
vida de criança foi um pouquinho amargo. Encontrei um rival, um menino que era rival meu. Então nós entrávamos em luta, travava a luta. E eu apanhava, levava pior. E na janela de uma casa tinha um africano apreciando a minha luta com esse menino. Então, quando eu acabava de brigar, eu passava, o velho me chamava: meu filho, vem cá. Eu cheguei na janela, ele então me disse: você não pode brigar com aquele menino. Aquele menino é mais ativo do que você. Aquele menino é malandro. E você não pode brigar com aquele menino. Você quer brigar com o menino na raça, mas não pode. O tempo que você vai para casa empinar a raia, você vem aqui para me casoar. Então, aceitei o convite do velho e aí pegava me ensinar capoeira. E ginga para aqui, ginga para lá, ginga para aqui, ginga para lá e cai, levanta. Quando ele viu que eu já estava em condições para corresponder ao menino, ele disse: você já pode brigar com o menino. Então saí. Quando eu vinha, a mãe dele via que eu ia passar, gritava: Norato, vê seu camarada. Menino puca. E dentro de casa o menino pulava na rua como um satanás. Ele aí pegou e insistiu. E na hora que ele insistiu, me passou a mão. Eu saí de baixo. Ele tornou a passar a mão em mim, tornei a sair de baixo. Ele disse: ah, você tá vivo, hein? Aí insistiu a terceira vez, eu aqui rebati a mão dele e aqui sentei os pés. Ele recebeu, caiu. Tornei a sentar o pé nele, tornou a cair. A mãe dele foi e disse: veja se você vai apanhar. Eu digo: vai ver ele apanhar agora. E depois fui aprender a arte marítima, aprendi a música, e esgrima, de espada, florete, carabina. Fui músico e assim sucessivo. Em 1910 de baixa. Já saí de lá como professor de capoeira. Em 1910. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angora. Você sabe que a nossa cultura é uma cultura mestiça que resulta da fusão de valores negros, indígenas e brancos. Os brancos, sobretudo latinos e ibéricos, que chegaram aqui nas caravelas descobertas, os indígenas que estavam e os negros que vieram da África nos navios de escravos no tráfico infame. Ele não era violento e ele combatia muito a violência. E ele dizia que capoeira não era violência. A capoeira era arte, dança, mandinga, malícia, filosofia, educação, cultura. E na hora da dor, era que ela passava assim uma luta perigosíssima. O capoeirista, para bater no seu adversário, ele não precisa encostar o pé. Ele deve ter o seu corpo freado, manejado, para ele levar o pé. Viu que o adversário não se defendeu, antes do pé encostar, ele freia o pé. Porque quem está de parte vê, ele não bateu porque não quis. Então não precisa dar pancada. Para bater não precisa dar pancada no adversário. Outra ele disse: o ser é o seguinte:
você tem que fazer capoeira, os alunos seus, você não pode bater em aluno, não. Respeitar os alunos, me respeitar também. O próprio Bimba, quando eu falei com o Bimba, ele se referiu ao Pastinha também com uma admiração enorme. E era uma espécie de mito na cidade de Salvador, a figura de Pastinha. Também tinha a maior atração dele, era quando ele estava para graça. Ele se fingia de bêbado. Começava a jogar cambaleando, né? E a pessoa ia atrás da carreira dele, aí sobrava. O segredo da capoeira é a mãe a observação. É o estado de zen. Mas mestre Pastinha, lá no Senegal, ele não jogou. Porque ele já estava com problema nas vistas, não estava enxergando bem, entendeu? Ele tinha tido uma trombose aqui, aí ele passou mal. Aí teve que ir para o hospital, aí teve esse derrame. Aí ficou, já tinha um problema na vista e atingiu, entendeu? A vista dele agora já tinha 79 anos, né? Eu sou uma pessoa muito sensível à grandeza humana, sabe? E a grandeza de Pastinha me comove profundamente. E quando eu estive com ele nessa época, ele já estava completamente cego. E ele lutava, ele fazia o jogo de capoeira e ninguém chegava perto. Às vezes eu pensava que era respeito ao mestre, né? Depois eu conversei com o João Grande e João Pequeno e eles disseram, não, ninguém chega porque leva. Se passar de um certo limite, leva. E ele avisa. Ele avisa, né? Vocês, eu não estou enxergando, agora eu percebo. E se eu perceber que está muito próximo de mim, eu revido. Na mandinga não foi bobo não, viu? Agora, para eu dizer, para eu contar assim, eu não vou contar nada, porque se eu contar, fica uma coisa muito longa e parece que eu estou no céu. Cidade de Assunção. Capoeira era Pastinha, a Pastinha era a própria capoeira. E ele tinha uma consciência disso muito grande. Ele escreveu um livro. Ele foi não apenas um homem que praticou a capoeira, ele foi um teórico da capoeira e da dignidade da capoeira. Ele achava que um capoeirista ia ser um homem digno, honrado, decente. Na medida em que a concorrência foi se acirrando, o jogo às vezes se tornou sujo. E nele, Pastinha, já cego, teve suas qualidades como capoeirista questionadas. Seu passado contestado. Sua condição de mestre minimizada a de um tomador de conta de roda. Mestre Pastinha é uma invenção da mídia, de seu amigo Jorge Amado, que lhe arrumou até uma pensão de 3 salários mínimos junto à prefeitura. Despeitados, assim mestre Pastinha contra-atacou seus acusadores. Quem pode dizer que Pastinha não é mestre? Sou capoeirista com a permissão dos que são conhecedores desta arte de luta e de dança. Quem o pode negar diante do povo em geral? Acelerei-me porque o povo assim o quis. Não se engane, a capoeira Angola é a capoeira do Brasil. Onde corre muito dinheiro, não tem sinceridade, que é o dinheiro que fala mais alto. E a cultura deixa de ser conservada justamente por isso. É o comércio, eles estão comercializando. Eles não estão preocupando em dar continuidade àquilo que é nosso, àquilo que os... Mas não foi só mestre Pastinha que teve dificuldades. Mestre Bimba também sofreu no fim de sua vida. A regional se tornou muito popular, mas depois, quando começaram a abrir essas academias de karatê, aí ela foi perdendo também a importância. Judô, karatê, entendeu? Aí ela foi também perdendo também. Aí foi quando um aluno de Bimba resolveu levá-lo para Goiás, onde ele morreu lá. E assim,
vem decorrendo a capoeira, que aí está. E mestre Pastinha, encurralado, desprezado. Conforme está o mestre Bimba, como aconteceu com o mestre Bimba. Hoje ele foi embora, a capoeira está aí. Eu gostaria de dizer uma palavra em relação a Romélia, a mulher dele, a última mulher dele. Ela foi uma mulher admirável que o acompanhou, susteve durante a fase triste, cruel da vida dele, quando ele sofreu, não tinha dinheiro, não tinha como viver, passava as maiores necessidades naquele quartinho ali da rua Alfredo Brito, no Pelourinho. Pastinha? Pastinha? É. O que é que tá sentindo agora? Nada. Hein? Absolutamente nada. Estou bem, graças a Deus. Eu já ando enjoado, ai meu Deus, de viver aqui na terra. Eu já ando enjoado, ai meu Deus, de viver aqui na terra. Ó mamãe, eu vou pra lua, falei com minha mulher. Numa sexta-feira, 13, no mês de novembro de 1981, no abrigo Dom Pedro II, na Bahia, morre Vicente Ferreira Pastinha, para a tristeza da capoeira e do Brasil. Pastinha morreu ontem, teve gente que chorou. Pastinha morreu ontem, teve gente que chorou. A da capoeira ele era professor, um mestre classicista. Jogava capoeira, capoeira de Angola, capoeira de Angola que mete Benedito. Quando ele morreu, mandaram um caixão de indigente. Eu devolvi, cheguei na decorativa, tomei um caixão, que ele não merecia aquele caixão. E sentei no tabuleiro, paguei todo. Graças a Deus, vendi acarajé. Isto que eu pagava a funerária. Que veio dos escravos. Foi nascida nas sanzalas, nos engenhos, onde os negros trabalhavam. Capoeira, porque foi no Mato Ralo, onde viviam as sanzalas, os homens trabalhavam. A capoeira é afro-brasileira, ela não veio da África, ela nasceu no Brasil. Ela é nascida no Brasil de filhos de pais africanos. O redentor da capoeira e o modernizador da capoeira. Ela tem que deixar de ser uma coisa marginalizada, proibida,
reprimida e discriminada. Então ele praticou a capoeira, dita hoje como capoeira Angola, durante 12 anos. Ele disse que praticou durante 12 anos a capoeira Angola. E depois ele começou a achar que esse tipo de capoeira que ele praticava tinha se folclorizado muito, tinha perdido a feição de luta. Capoeira, vai no poço, meu neto é siri de mangue, eu sou siri de couro. Quando entra você entra, quando eu saio. Bimba dizia, a capoeira não é para atacar, é para se defender. Mas é para se defender para valer. Então ela tem um lado de demonstração, mas tem um lado também de defesa pessoal que tem que ser eficiente. Agora, de qualquer maneira, Bimba, quando cria a capoeira regional, o Código Penal de 90 ainda é vigorante. Ele só será reformado na década de 40 por Getúlio Vargas. Então, essa capoeira ainda é crime. O Bimba é um referencial que muitos esquecem. Por todos os negros do Brasil ou do mundo, onde seja. Entendeu? Porque ele peitava, ele era... Nunca foi aquele. Tanto que tinha uma conversa que saiu no jornal uma vez que ele derrubou uma patrulha dentro do paredão, em cima do paredão. Nos idos de 36, mestre Bimba foi cercado por um bando de soldados que estava chefiado por seu Lúcio Barra Preta, Pedro Valente e Armado. O negócio é que o mestre Bimba era um grande lutador, rapaz. Era forte, muito forte. Porra, pancada do cara. Disse que tinha um apelido na rua dele que era 3 pancadas, né? Onde ele morava, disse que era o máximo que o cara aguentava. E Cabo Luz estava no caminho, com 7 soldados. Caíram em cima do mestre, atacando em alto estilo. Uns de sabe, outros de murro, sem dar o menor vacilo. Ele bateu em todo mundo, tomou as armas, levou no dia seguinte para a tarde. Saiu uma nota. À tarde deu uma nota dizendo desta maneira: ninguém pense que é fácil se pegar um capoeira. Foi aí que eu conheci Bimba. No jornal eu vi o retrato de Bimba, aí deu porrada em 7 soldados, na patrulha de soldados. Sem ser tocado, tomou as armas todas, ainda levou para o jornal. E esse homem é um grande ídolo, né? Foi Bimba que impossibilitou realmente a visibilidade da capoeira na Bahia. Mas era preciso almoçar, não? Tinha que arranjar a receita. Além do que os alunos pagavam, que não eram muitos, mestre Bimba fez algumas exibições que ficaram memoráveis. Ali onde hoje é o local da Cruz Caída, ali na Praça da Sé, que foi Belvedere até pouco tempo passado, havia um local chamado Parque Odeon, onde acontecia de tudo. Havia aqui um ringue de boxe, havia os lutadores Tomassulo, Djalma Santana, Euclides, psicólogo, luta greco-romana, e naturalmente exibições de capoeira nas quais mestre Bimba não somente demonstrava a sua categoria, como evidentemente, por conta disso, aliciava novos alunos para o seu negócio. De certa forma, naquele período, o esporte equiparava um pouco o negro com o branco, que era um negro ia para cima do ringue com o branco, podia ganhar ou perder. Ele colocou a capoeira no ringue, que era uma condição fundamental para transformá-la em esporte de massa, o que ele queria fazer. A partir dali ele vira campeão baiano e uma grande referência na Bahia também no campo do esporte. Ele é um nome, é um ídolo baiano, né? Eu tenho certeza hoje, se não existisse o mestre Bimba, a capoeira tinha se diluído, tinha acabado como o batuque acabou. O pai dele era batuqueiro, bom batuqueiro,
foi campeão várias vezes aí. Era uma coisa muito violenta, batuque, machucava muita perna, tudo. Você ficava parado para receber o golpe, só podia reagir depois que recebesse o golpe. Tinha muita canelada, essa coisa, os caras ficavam com cada calombo na perna. Então o mestre Bimba tirou do batuque o que ele achou que podia ser utilizado no método dele, adaptou para a capoeira dele e tirou da Angola, da capoeira primitiva que tinha aí, o que ele achou que podia ser usado na capoeira dele. Coisas que ele achava que não tinha necessidade, que tinha lá no batuque da Angola, ele não incorporou. Justificou isso algumas vezes, dizendo que sendo um berimbau só, estaria mais claro para o capoeirista identificar o ritmo do berimbau, perceber as quebradas de ritmo, as variações e se movimentar no jogo dentro dessa cadência ao berimbau. Os toques do mestre Bimba, eles têm uma cadência que dá uma movimentação ofensiva, porque a capoeira ela já é defensiva de nascença, né? A capoeira ela já é negaciar, a ginga é defensiva, os toques antigos. Então o Bimba deu uma batida a mais nos toques para você fazer uma movimentação, não descansar na perna de trás, e bater e voltar rápido. Oi, tudo bom? Diga aí. Olha, essa rua aqui é a rua principal de um dos bairros mais famosos aqui da Bahia e foi aonde o mestre Bimba passou mais tempo. Por sinal, foi aqui nesse bairro que eu nasci e mais, um dos locais mais importantes em termos da capoeira regional, que é a sede onde acontecia sempre os batizados, a formatura e as terças e quintas à noite, sempre a gente fazia show aqui na sede onde está chegando agora aqui. Na época não tinha nem asfalto, né? Tudo era barro e mesmo assim ficava lotado de pessoas, aí assistia o show. Até mesmo os cursos de emboscada que ele fazia aqui, o curso de especialização, né? Ele fazia aqui a parte teórica e alguma coisa de prática e depois a gente ia para a Chapada, que hoje não tem mais o Matagal, né? E também no Parque da Cidade hoje, para fazer as emboscadas, que eram uma espécie de a capoeira mesmo vista como luta, como arte de defesa pessoal. Mas jogando no jogo da vida, capoeira não perdeu, mas neste jogo da morte, capoeira não venceu. Levou berimbau sagrado da terra como troféu, pra dar o toque de chegada na hora de entrar no céu. Que Deus o tenha. Agora, a solidificação da capoeira iluminada, da capoeira original, onde se formou, iniciou, está até hoje praticada por nós, capoeira criada por brasileiros como Mestre Bimba, um grande brasileiro, e Mestre Pastinha, um grande brasileiro. Não importa se eles foram negros, a sua nacionalização é brasileira. Bimba, criador da regional. Pastinha, criador da Angola. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. É cultura da raça brasileira, capoeira é da nossa cor.